Hoje nós vamos falar de dilatação térmica dos sólidos. Tem duas dilatações que a gente vai falar, hein? É a dilatação térmica dos sólidos e a dilatação térmica dos líquidos. Hoje vamos falar da dos sólidos. Eu primeiro quero que você dê uma olhada aqui nesse esqueminha que eu coloquei para você. Eu tenho duas situações. Eu tenho, em primeiro lugar, uma molécula que está numa temperatura T1 e na outra situação eu tenho duas moléculas que estão na mesma temperatura. Depois, na segunda temperatura T2, que é maior do que T1, eu tenho a mesma molécula sozinha e depois duas, uma do lado da outra. Eu quero que você dê uma olhada nesse esqueminha, porque a gente vai falar agora. Você vai lembrar da tua definição de temperatura, que ela dizia que era a medida do grau de agitação das moléculas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma molécula que tem a temperatura, ela está se movimentando. Como ela está se movimentando, o espaço que ela ocupa não é o espaço dela, mas é o espaço dela mais um espaço para se movimentar. Repara que aqui, quando a gente está no mais O2 no estúdio, tem todo um espaço para eu poder me movimentar, muito embora o espaço que eu ocupe seja apenas esse meuzinho aqui, ó. Mas eu tenho que poder andar de um lado para o outro, eu tenho que poder fazer a dancinha do mais O2, né? Eu tenho que poder ir para um lado e para o outro. Então, esse meu espaço, essa minha liberdade de movimento, é o que a gente vai acabar chamando de grau de liberdade de uma molécula. Pensa comigo assim, ó, muito entre aspas, é o espaço ocupado pela molécula enquanto ela agita, né? Ela vai estar lá se movimentando e ela vai ocupar um espaço maior que o dela mesma. Então, toda molécula ocupa um espaço, que não é necessariamente o dela. É maior que o dela, porque ela se movimenta. Beleza? Tranquilo? Então, beleza. Ó, então, nessa temperatura T1, eu tenho uma moléculazinha e eu sei que não dá para ver os quadradinhos do quadro aqui, mas esse quadro, ele tem vários quadradinhos dividindo tudo bonitinho, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Essa molécula, nessa temperatura T1, ela agita um tanto. E nesse tanto que ela agita, ela vai ocupar dois quadradinhos. Tem um aqui e um aqui. Imagina uma medida, uma unidade de medida arbitrária qualquer, tá? Depois que eu aquecer essa molequinha, ou seja, que eu aumentar a temperatura dela, ela vai agitar mais. Por consequência, ela vai ocupar mais espaço. Né? Isso é natural você pensar que quando tem um aumento na temperatura, essa molécula vai agitar mais e, por consequência, vai ocupar um espaço maior. Beleza? E se você diminui a temperatura, se eu do caso viesse da temperatura T2 para a temperatura T1, diminuiria o espaço que ela ocupa. Onde que você nota isso? Bom, se você já andou de trem, se você já andou numa ponte, no trem, por exemplo, quando tu está andando, faz um barulhinho assim, ó. Na ponte, quando você está de carro, você vê que volta e meia a roda do carro passa em alguma espécie de buraco, faz um barulho. Tutum. Se o teu carro estiver muito veloz, faz esse barulho um depois do outro. Tutum. E se estiver mais devagar, é tum, tum. Por que tem esse espacinho? O trilho do trem, ele não é um pedaço de ferro só, da primeira estação até a última. São vários pedacinhos de trilho, da mesma maneira que numa ponte, são vários pedacinhos de ponte. Por que não coloca um trilho só e por que não coloca uma ponte só? Porque, ora, isso fica o dia inteiro no sol. E o dia inteiro no sol e a noite inteira sem sol. Então você imagina que quando tem sol a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, aquelas moléculas que ocupavam o espaço vão passar a ocupar espaços maiores. Então elas vão aumentar de tamanho. Tanto na ponte como no trilho. Por que coloca esse espaço, essa brecha de dilatação ou fenda de dilatação? Porque ao longo do dia, aquilo dali vai aumentar de tamanho. Então você precisa de um buraquinho entre eles para que ela possa aumentar e não causar um conflito. Imagina se não tem buraco nenhum. Quando elas aumentassem, elas iam empenar. Né? No caso do concreto, iria rachar, iria quebrar a ponte, todo mundo caiu no mar. E no caso do trem, aquele trilho ia empenar, todo mundo morrendo nas ferragens do trilho. Né? Não ia ficar legal. Né? Então, assim, eu tenho em mente que isso acontece todo dia. Né? Outro exemplo legal é a tal da lâmina bimetálica, que é uma lâmina feita de dois metais diferentes, tá? Que quando você aquece, você passa uma corrente nesse metal, ele aquece, aumenta a temperatura. O professor Jô Toso, já deve ter falado com vocês, tá? Do efeito Joule, já deve ter falado com vocês da corrente elétrica passando no material e desenvolvendo uma potência. Isso vai aquecer e vai envergar para um lado ou para o outro. Isso é o que faz a tua seta. Você fica aquela seta do carro, por quê? Que você aquece, passando a corrente, desaquece, aquece, desaquece, esse negócio fica balangando para um lado e para o outro, acendendo a luzinha do teu carro, tá? Isso tudo é causado pela dilatação. O teu termômetro,
né? Quando a gente falou lá de temperatura, né, o teu termômetro de mercúrio trabalha com a dilatação. Você pega, tanto que você pega, o mercúrio é um metal líquido, né? Os metais dilatam bem. Então, você pega, você dá aquela batida assim no teu termômetro, coloca no sovaco, espera um pouquinho, depois quando você coloca, você vê lá, você tem uma barrinha de mercúrio grandona. Por que essa barrinha de mercúrio está grandona? Porque o mercúrio ali dentro dilatou quando aumentou a temperatura em relação ao seu corpo, ok? Então, assim, é um fenômeno que você observa todos os dias, tá? E eu quero que você note algumas coisas aqui. Primeiro, repara que eu variar da temperatura T1 para a temperatura T2 fez a minha molécula aumentar de tamanho, tá? Então, eu posso dizer, não só que a temperatura, mas que a variação da temperatura, ela influencia na dilatação dos corpos. Por quê? Se eu aumentasse muito a temperatura, essa molécula ia ocupar um espação, né? Ou seja, ia ser um espaço maior do que 3 quadradinhos. Mas como foi de uma temperatura T1 para T2, só aumentou um quadradinho, ok? Então eu posso dizer que a variação da temperatura é importante. É uma das coisas que é relevante, é uma das grandezas, né, que são relevantes para a nossa dilatação. Então eu vou colocar aqui, ó, o que é? É a variação da temperatura que é relevante para a dilatação. Só que assim, a gente usa uma porção de letras o tempo todo para falar das grandezas, né? Aqui a gente geralmente usa como variação de temperatura ou o delta θ ou o delta T. Se lembra lá que sempre que eu estou falando de variação na física, eu estou falando de um delta. O que seria esse delta? É delta θ, é θ final menos θ inicial. O que seria o delta T? É o T final menos T inicial. Ou seja, a temperatura final menos inicial é a tua variação de temperatura. Repara que isso pode ser positivo ou negativo, tá? No caso disso aqui ser positivo, o teu cara vai aumentar de tamanho. No caso de ser negativo, o cara vai diminuir de tamanho. Ok? Outra coisa que eu quero que você veja. Imagina aqui a primeira situação. Imagina já a primeira situação que já está com ela em mente. O cara ocupava 2 quadradinhos, aumentou para a temperatura T2, passou a ocupar 3Q, 3 quadradinhos. Na segunda situação, eu tenho 2 moléculas. Como é que eu posso pensar uma molécula e 2 moléculas? Pensar uma molécula é muito difícil, é uma abstração muito grande. Você consegue imaginar, porque eu te falo, você já sabe que existe uma molécula, né? Você já sabe mais ou menos algumas propriedades das moléculas, mas o que seria um conjunto de moléculas? Se você imagina uma barra metálica não tem uma molécula só desse metal, suponha o ferro, tá? Uma barra de ferro não tem apenas uma molécula de ferro, tem várias, uma do lado da outra. Tá? Então, se eu penso uma molécula e 2 moléculas inicialmente, é como se eu estivesse pensando uma ligada à outra, formando lá um material qualquer. Então, ó, inicialmente, como é do mesmo material, a temperatura T1, cada molécula vai ocupar o mesmo espaço. Então, ó, aqui no caso tem 2. Se tem 2, juntando o tamanho todo, vai ter o quê? Vai ter 4 quadradinhos. Beleza? Repara que na primeira situação, quando eu fui da temperatura T1 para a temperatura T2, eu aumentei uma molécula de 2Q para 3Q. Ou seja, o aumento foi de 1 quadradinho. Sim ou não? Olha nessa situação. Quando eu pegar aquele conjunto de 2 moléculas na temperatura T1 e passar para a temperatura T2, cada molécula individualmente vai ter que ocupar 3 quadradinhos. Então, no total, essa segunda situação vai ocupar o que agora? 6 quadradinhos. Se está ocupando 6 quadradinhos e aumentou de 4 quadradinhos para 6 quadradinhos, agora a dilatação, que é o quanto que aumentou de tamanho, passou a ser 2 quadradinhos. Repara que, muito embora a variação de temperatura tenha sido a mesma nos 2 casos, um cara que inicialmente era maior aumentou mais do que um cara que inicialmente era menor. Então, isso também é relevante para a nossa dilatação. Como assim? Lá naquelas nossas grandezas relevantes, a gente vai dizer que o tamanho inicial é relevante para a dilatação. E eu não sei, isso já deve ter dado uma espiada, porque eu sei que você olha, né? Eu sei que você não está acompanhando só esse quadro aqui, você já viu que eu tenho desse lado dilatação linear, superficial e volumétrica. A gente já vai entrar nas diferenças entre esses caras, mas como a gente está falando de 3 dilatações de sólidos diferentes, a gente tem letrinhas diferentes para cada tipo de tamanho inicial. No caso da dilatação linear, a gente costuma chamar de L0, no caso da dilatação superficial é o A0, e no caso da dilatação volumétrica é de V0.
Então, porque o L é de length, comprimento, o A é de area, área, e o V é de volume. A gente costuma usar muito as grandezas com nome em inglês, na verdade. Não só a gente, os físicos do mundo todo. Mas voltando aqui para a vaca fria, tá? A gente já viu que tem duas coisas muito importantes, que é a variação de temperatura e o tamanho inicial de um cara, para ver o quanto que ele dilata, beleza? Só que aqui, será que tem mais algum fator importante? Por você ter visto que está faltando completar uma setinha dessas daqui, é óbvio que tem. As substâncias dos materiais são diferentes. Como as substâncias e materiais são diferentes, eles reagem de maneira diferente. É uma variação de temperatura. Se eu pego duas barras, dois pedaços de alguma coisa, que tenham tamanhos iniciais idênticos, e faça eles passarem pela mesma variação de temperatura, eles vão apresentar uma dilatação maior ou menor, dependendo de um negócio que a gente chama de coeficiente de dilatação. O que seria um coeficiente de dilatação? O coeficiente de dilatação é justamente um número que vai relacionar como que cada material dilata de forma diferente, de acordo com a sua composição. Novamente, relacionando lá a dilatação linear, superficial e volumétrica, a gente tem letrinhas diferentes para cada uma. No caso da linear, vai ser o alfa, da superficial vai ser o beta, e da volumétrica vai ser o gama. E Bruno, fala para mim agora, como é que eu coloco esses caras em conjunto? Bom, muito importante. Eu separei essas três grandezas relevantes justamente para você notar que são delas que a gente vai falar quando for falar de dilatação, tá? Vem comigo. Como é que eu construiria uma equação que levasse em consideração todas essas relevâncias? Eu vou dizer o seguinte, ó. A minha dilatação linear, que seria a variação do comprimento, vai ser o ΔL, tá? Ou seja, variação do comprimento. Lembra da letrinha. Eu sei que ela vai ser tão grande quanto for a variação da temperatura. Então, eu já sei que ela é proporcional, ou resguarda uma proporcionalidade direta à variação de temperatura. Eu sei que essa dilatação ela vai ser tão grande quanto for o tamanho inicial. Então, eu sei que ela é diretamente proporcional também ao comprimento inicial, o L0, no caso da dilatação linear. E, óbvio, vai ter lá o meu coeficiente de dilatação linear. Então, toda vez que eu quiser calcular a dilatação do comprimento de um corpo, vai ser ΔL é igual a L0 alfa delta θ. E no caso da dilatação superficial, ora, não muda a estrutura da equação, só mudam as letras. A equação que você já viu aqui vai ter a mesma estrutura. Como assim? Ora, o ΔA, que é a variação da área, a dilatação da área, vai ser A0 vezes beta vezes Δθ. Repara, leve em consideração o tamanho inicial, a variação de temperatura e o coeficiente de dilatação. Igualmente a dilatação volumétrica, que vai ser o ΔV, que vai ser o V0, o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, e o Δθ. Todos eles multiplicados. Agora, Bruno, não existe uma substância que seja só linear e não existe uma substância que seja só superficial. Todas as substâncias que você conhece, elas são necessariamente em três dimensões. Então, por que separa? Vou te falar. Olha só. Tem certos materiais, imagina um fio. Um fio, ele é muito fininho, porém é longo, tá? Então eu poderia dizer que, já que o tamanho inicial é relevante, quando eu pego um fio, ele tem muito mais comprimento do que espessura, tá? Se eu associasse o comprimento com a espessura, aí eu ia ter três dimensões para o meu fio. Só que a área de secção do fio, ou seja, a finura dele ou a espessura dele é tão menor do que o comprimento que ele vai dilatar muito mais ao longo do fio quando aquecido do que na grossura dele, do que na espessura dele, tá? Então, eu posso considerar que um fio, por exemplo, dilate linearmente. Por quê? Porque ele tem muito mais comprimento do que espessura. No caso de uma chapa metálica, imagina uma moeda. A moeda ela tem muito mais área de superfície do que de
alturinha. Então, quando eu aquecer essa moeda, ela, como depende do tamanho inicial do cara, essa área é muito mais relevante do que a espessura, do que a alturinha da tua moeda. Você sabe que a tua moeda ela tem uma área que é maior do que a altura, em termos de ordem de grandeza. Então, eu posso considerar que esse cara dilata de maneira importante, de maneira que você nota, mais na superfície do que na espessura. E um cara que vai fazer dilatação volumétrica? Ah, não, esse cara tem todas as dimensões relevantes. Por quê? Porque aí não tem nenhuma muito menor do que a outra, nem muito maior do que a outra. A última coisa que eu queria falar com você é o seguinte, ó. Existe uma relação entre os coeficientes de dilatação. Como é que funciona essa relação? A gente diz o seguinte, ó. A gente diz que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, superfície, pensa em duas dimensões. Ele vai ser igual a 2 alfa. O alfa é linear, uma dimensão. E o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, ele vai ser igual a 3 alfa, que o alfa é o coeficiente de dilatação linear, né? Pensa só, o gama, que é volumétrica, tem 3 dimensões, então vai ser 3 vezes uma dimensão. O beta, que é o superficial, superfície 2 dimensões, vai ter 2 vezes o alfa, que é uma dimensão. Dessa maneira, ainda dá para correlacionar o beta e o alfa. Como assim? Se eu jogo o 2, que está aqui, multiplicando o alfa para o outro lado, vai ficar beta sobre 2 igual a alfa. E se eu faço a mesma coisa no gama? Eu jogo o 3 para o outro lado, vai ficar gama sobre 3 igual a alfa. Se beta sobre 2 é igual a alfa e gama sobre 3 é igual a alfa, estes caras são iguais entre si. Daqui eu tiro que a relação é o quê? Beta sobre 2 igual a gama sobre 3. Isso para relacionar todos os coeficientes de dilatação. Tranquilo, galerinha? Então, até a próxima, a gente se vê por aí. Um abraço.